Santos Futebol Clube. O Santos ainda bem, aqui se fala de Santos, pô, a gente não falou ainda. Claro. Mas a gente tinha que fazer esse introito aqui, porque tem senão, que fazer, cara, até para entender a situação do Peixão, não tem como. Momento. O Santos, nesse final de semana, né, no dia 6, vai votar alterações estatutárias. Dentre elas está essa possibilidade do clube vir a ser SAF. Claro que não tem nada engessado, está lá, a possibilidade está aberta. Então, vai se adequar de acordo com a proposta que vier. Né? Depende da aprovação geral da Assembleia Geral agora. O Conselho já aprovou, então, são alterações e tal. O Santos hoje tem uma dívida aí, de 500, 600 milhões de reais, né? Já foi maior, o presidente da primeira gestão, primeiro ano de gestão Rueda foi um ano muito difícil, que é aquele remédio amargo que o Flamengo tomou há uns 4 anos, e o Santos vem tomando. Só que o que acontece é o seguinte, a performance esportiva, aquilo que a gente estava falando de todos os clubes que sofrem com isso. O Santos ganhou uma Libertadores em 2011, esteve na final de Libertadores com o Palmeiras em 2020, né, que foi em 2021. Sim. Foi nesse ínterim, foi 2 vezes vice-campeão brasileiro e ganhou paulistas, né? É um time que não ganha um brasileiro desde 2004. Verdade. E aí a torcida não tem paciência mais. A torcida está num estado de nervo, assim, que é uma coisa... Porque, cara, você fica vendo o Palmeiras ganhando o título cada 6 meses. Né? O Corinthians, vira e mexe, tá ali. O Flamengo atropelando aí também, né? Aí você começa a ver o ano que vem. Bahia, você começa a ver um Cruzeiro, tudo bem que você me aliviou um pouco com relação ao Cruzeiro agora. É menos um, né? Sim. Mas o Bahia, o próprio Grêmio, que quando volta muito forte, outras equipes vão ter um campeonato diferenciado no ano que vem. E a gente não vê uma possibilidade num curto espaço, a menos que o Santos vendesse Marcos Leonardo, Ângelo, João Paulo e faturasse um bi na venda desses 3 aí. E aí você perde performance, né? Então, aí você vai ter que contratar. Ou contratar, ou falar, bom, tudo bem, entra os outros no lugar que não vão conseguir ter a mesma performance. Sim. E a gente se vira com o que tiver. Né? Então, quase que aconteceu lá em 2002, mas aí tinha o Robinho e Diego, a gente ali se vira com o que vier, né? Alex, Paulo Almeida, era o timaço. Mas foi diferente, o campeonato era outra fórmula de disputa. Era tudo se fosse diferente. Pontos corridos, o Santos não teria sido campeão. Ia ter pego no máximo a Libertadores. Não nem porque acho que entrava acho que 2 ou 3, se não me engano. Na época sim, não, se fosse o de hoje, né? Com os deuses do futebol. Os deuses do futebol olharam para a Vila Belmiro naquele momento ali e mudou, né? Mudou. Mas você vê, perde 2003, que perde o Campeonato Brasileiro, e ganha 2004. E depois para. Aí vai para as Copas, né? Ganha o Campeonato Paulista, chega na semifinal de Libertadores, depois aí ganha a Copa do Brasil, Libertadores, aquela coisa tal. Beleza. A partir do momento que você exige mais planejamento, que você exige mais elenco, mais estrutura, né? Porque a boa performance num Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ela tem a ver com dinheiro, ela tem a ver com estrutura do clube, sim, ela tem a ver com um monte de coisa. Eu sempre falo, o Palmeiras de hoje, por exemplo, o maior segredo está na estrutura. Sim. Tem dinheiro? Óbvio que tem dinheiro. É óbvio que Palmeiras e Flamengo, por exemplo, tem mais dinheiro e eles conseguem ter mais performance. Mas você tem uma estrutura de recuperação de atleta, de análise de desempenho, de um monte de coisa que te dá mais tranquilidade para trabalhar o dia a dia. Claro. Que aí, quando a gente volta a discutir ambiente de SAF, você tira a interferência política disso, é mais fácil fazer. O Palmeiras não é uma SAF, mas hoje ele praticamente não tem oposição no clube. A oposição tá silenciada. Já desde o Paulo Nobre, né? Paulo Nobre, Galotti e Leila vem meio que numa continuidade de gestão ali. Tanto é que não mudou o CEO do clube. O CEO continua o mesmo, desde a época do Paulo Nobre. Né? E isso é importante, porque o dia a dia está seguindo um raciocínio lógico. Quando a gente vai, por que o Santos acaba ganhando as Copas? Por que o próprio Flamengo acaba ganhando mais as Copas do que o brasileiro? Anteriormente ganhou 2 vezes o brasileiro, mas nesses últimos, desde a saída do Jorge Jesus, o Flamengo é uma zona, gente. Sim. É uma zona. Ele troca técnico toda hora, ele tem pressão de conselheiro, ele tem tudo. É uma bomba relógio, só que faturando R$1 bilhão. Aí fica mais fácil você ser uma bomba relógio. Você contrata o Vidal, o Everton Cebolinha, o Marinho para ser reserva, né? Então, assim, tá com dinheiro sobrando. Lá. E aí, agora, você tocou no ponto. Uma coisa é você ser uma bomba relógio, mas faturando um bi. R$1 bilhão.
dura ser uma bomba relógio igual é o Santos, tem vários gatilhos ali que podem detonar aquela granada ali e não tem dinheiro, cara. Não tem onde investir, né? Não tem como investir, na verdade. Sim. Onde até teria, o como investir não tem, né? Então, assim, o que eu vejo no Santos é assim: o ambiente político do clube é super conturbado, né? É uma ebulição É hostil, constante. cara. É hostil. Ele não dá tranquilidade para quem está na cadeira de presidente, né? A não ser que a performance esteja muito alta, aí Sim. Beleza, aí dá para ter, né? Mas eu vejo que a SAF no Santos ela é um caminho, mas como eu disse, ela talvez não seja a única solução para o clube, porque o clube tem torcida, tem história, tem até capacidade de geração de receita. Só que para isso ele precisa de um elemento que é muito difícil de ter em Santos: tranquilidade política. Isso é difícil. Já começa pelo estádio ali, que a torcida fica em cima. Nem já política, torcida, nem pro técnico, nem arbitragem tem tranquilidade. Nem o jogador, né? Se o jogador errou um passe, meu amigo. Sim, a pressão pode vem ser ele. na base, pode ser de torcida. 2 passes já começa a cornetar. É complicado isso aí, né? É muito difícil, mas ao mesmo tempo é um ativo do clube isso. Sim. É uma característica que explica um pouco o jeito Santos de ser, né? Então acho que e por isso que eu sempre falo muito assim: a SAF tem que sempre tentar preservar o que é a essência do clube, né? Então, se eu sou um investidor olhando o Santos, beleza, eu vou chegar no clube, mas o que eu vou fazer? A gente vai ser o maior formador de talentos do futebol mundial, porque sem trabalhar para isso já é. Sim. Né? É uma coisa e que aí, acontece por osmose, né? Por osmose, né? O raio caiu já 3 vezes, não é? Daqui a pouco cai a quarta. E vai ser a história do clube, né? Ou teria como ser a história do clube se ele continuar tendo esse DNA dele sem modificação, né? E aí eu acho que é o grande ponto quando a gente discute a SAF é como o dono olha a história do clube. Porque é ela que construiu essa marca que chegou até ali. Certo. Né? Então não adianta você falar, a partir de amanhã o Santos vai jogar de verde e branco. Não vai. Ele vai botar um vermelho na camisa. Não vai. Né? Agora, a adequação estatutária, mesmo que você não tenha um dono, mas que você tenha um pool de donos, né? Por exemplo, Sim, pode ser um Itaú, caminho. por exemplo, um Itaú pode que ser tem um Santista, que é o dono. Dificilmente, porque entra uma coisa muito de mercado, você pode até falar melhor que eu sobre isso aí. Mas assim, você pode ter vários empresários, multi-empresários, tipo o Atlético Mineiro, por exemplo. Tem lá 3 ou 4 ali que. Mas assim, o cara ter a segurança de que ele vai investir e ele vai ter o retorno. Porque senão acontece o que está acontecendo na venda do Neymar. Exato. Né? Não, o maior ponto que eu vejo é assim: o Atlético Mineiro talvez venha a ser o primeiro caso desse de uma SAF com vários donos, né? Porque eu não duvido que daqui a pouco chegue o momento de fazer uma SAF no Atlético e vão concluir que a dívida que existe com os 4 R's é mais fácil entregar para eles a gestão, que já existe na prática. Sim. E você entrega para eles o futebol de uma vez. E assim, o próprio momento do Atlético é favorável ao torcedor abraçar essa ideia. Como o próprio momento do Cruzeiro foi favorável para o torcedor aceitar o clube ser entregue na mão do Ronaldo. Mas pelas dívidas, né? Por tudo que pela falta de como o clube performance. estava. E falta o de Atlético performance. No caso do Atlético, o Atlético performou, mas graças ao investimento que esses 4 fizeram. Sim. A performance então, veio pelo investimento, não teve jeito. Se o Atlético não tivesse botado esse dinheiro, se eles não tivessem, então, o Atlético estaria na segunda divisão, fatalmente estaria. Né? Porque o clube não estava conseguindo girar. Era como o Palmeiras lá atrás com o Paulo Nobre. Sim. O clube não conseguia girar. Né? O Santos ainda eu acho que é um clube que eu sempre brinco que é um caso quase à parte, porque o Santos consegue achar uns meninos da Vila no meio dessa história que levam o clube e mantêm o clube na primeira divisão. Pelo menos. Né? E às vezes esses meninos dão mais performance ainda. Só tem uma coisa, né? Que o clube, como as coisas mudaram, as leis mudaram de transfer ban, essas coisas e tal, o Santos foi muito penalizado com isso, porque vendas de jogadores passaram a ficar bloqueadas e tal, e uma série de coisas. Risco da venda do Neymar, na Espanha, aquela coisa. E isso vai minando demais o clube, porque, por exemplo, vendeu o Kaique, o dinheiro ficou bloqueado. Era um dinheiro que era para dar tranquilidade na folha de pagamento no final do ano, né? Então, é complicado você gerir isso aqui. A pergunta de 5 milhões de dólares que eu quero te fazer agora. Qual seria o momento
pegando o Santos, tá, como um exemplo aqui, qual seria o momento do Santos se tornar SAF? Seria o momento agora para pagar a dívida ou sanear mais um pouco, esperar? Estar preparado para isso e daqui 1 ou 2 anos, sei lá, mas num futuro breve aí, isso acontecer? Ou se não é o momento, ou se não existe essa... Eu acho que o Santos, até pela história do Pelé, ele tem uma condição peculiar de SAF, que é qualquer investidor mundial gostaria de ser dono do Santos. Eu acho que, assim, qual é o diferencial de um clube brasileiro hoje? Nenhum. Ah, por que eu vou ser dono do Flamengo? Só se eu tiver algum interesse muito grande no mercado brasileiro. Não é tanto o caso, né? Ah, é diferente a gente falar qual era o interesse do Abramovich no Chelsea. Ele queria estar na Premier League, dono de um clube, para um projeto de poder. Tanto teve que ele virou um dos líderes da negociação da paz na Rússia, né, da paz da guerra da Ucrânia com a Rússia, porque ele tinha influência na Europa construída ao longo de 20 anos como dono do Chelsea. A gente está falando de outro negócio, não é futebol, é prestígio político. Aqui só teria prestígio político dentro do próprio mercado brasileiro, no máximo sul-americano, mas a gente não vê nenhum grande grupo investidor mundial querendo olhar a América do Sul, porque esportivamente falando, o Campeonato Brasileiro de Futebol não é um campeonato conhecido no mundo. Sim. Ele não é a Premier League, ele não é a Champions League, não é. Nem a Libertadores é a Champions League. Talvez eles venham a ser. Então, assim, o Santos, para mim, é um clube que tem um atrativo internacional, que é o Pelé. O clube do Pelé, né? Isso pode abrir outras coisas, outros negócios para um investidor eventual, né? Então, isso faz com que o Santos tenha um outro valor, né, que possa ser maior do que só o que ele está vivendo hoje ou o tamanho do mercado brasileiro. O que eu faria se eu fosse o Santos? Eu tentaria caminhar por perna própria, esperaria a formação de uma liga e esperaria a próxima onda de compra de clubes. Que aí é quando virão investidores muito mais preparados e menos oportunistas. Né? O que eu quero dizer com isso? É aquele investidor que vai botar o dinheiro porque ele vê no futebol brasileiro um grande valor. Agora, provavelmente vai entrar o cara que vai querer vender daqui a 4, 5 anos, quando a liga estiver mais ou menos estruturada. É especular, né? Vai fazer um dinheiro rápido. Ele está fazendo um dinheiro relativamente rápido. Então, eu vou comprar quase pagando zero e vou vender lá na frente por 200. Pronto, fiz 200 milhões. Né? Agora, eu vejo muito mais esse caminho, porque no fundo, se a gente for pensar, né, Vanderlei, o que está acontecendo no Cruzeiro? O Ronaldo botou dinheiro para ele mesmo. A 777 botou no Vasco dinheiro para ela mesmo. O Textor está botando dinheiro para ele mesmo. Ele mesmo é o quê? É o clube, é o time de futebol. Né? Uhum. Não saiu disso. Então, eu vejo muito assim. Eu acho que o Santos tem como estar equilibrado para fazer com que a história seja diferente lá. Né? É difícil? A performance sofre, mas dá para tentar segurar esse momento para depois pegar uma SAF mais parruda, que dê mais performance pro clube daqui para frente. Né? Eu acho que se entrar agora, ele corre o risco de pegar algum investidor com baixo poder de investimento. Mas o processo é lento, né, Eric? Não é assim, não vai virar hoje e mudar domingo agora e semana que vem já ser SAF. É um processo. Tem que haver uma maturação dentro do clube primeiro, né, cara? Tem que haver a maturação do clube para que o processo seja sem traumas, vamos dizer assim. Tem que haver uma maturação dos investidores e uma confiança nesse mercado do Brasil. Eu acho que ainda está entrando aquele investidor hoje que olha e fala assim: aqui tem uma oportunidade muito grande. E lá na frente eu vou ganhar muito dinheiro. E não está entrando aquele cara que fala assim, beleza, aqui eu tenho uma ideia boa e clara do que eu quero fazer. Porque, por exemplo, o John Textor comprou o Lyon que a gente falou no começo do programa, o John Textor comprou o Lyon. Será que o Botafogo não vai ser só um ponto de iniciação para levar atleta para o Lyon? Garimpo, né? O garimpo dele. Pega a pedra bruta e lapida lá. Exatamente. O Lyon contrata muito mais barato e dali vai. Então, são essas questões que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Né? Discutir. Eu acho que não existe um desespero para o Santos se tornar uma SAF. Existe uma preocupação,
mas não existe desespero. Eu acho que a situação do Santos é muito melhor do que muito clube que está ali, médio, Fortaleza, Ceará, né? O Atlético Goianiense, Goiás, tem muito clube antes que olha e fala assim, se eu não entrar na SAF, eu não concorro. O Santos consegue concorrer sem estar na SAF. Ele consegue disputar título, ele consegue formar atleta e tudo mais. É difícil, tá ficando mais difícil. Tá ficando difícil. Mais difícil. Eu falo porque, olha, o torcedor. Cara, é assim. E o torcedor tem abraçado o clube. Você vê que no ano passado não tinha, né? Não tinha torcida, aquela coisa tal. Quando liberou, o torcedor apoiou. O torcedor tem ido ao estádio esse ano, foi nos jogos de Sul-Americana, jogos ruins, cara. Péssimo, feio. O torcedor indo lá. Agora tem a possibilidade, né, do Santos jogar no Canindé no ano que vem, vai jogar em Barueri nesse final de semana, e tem a possível construção do estádio, a nova arena. Que acho que isso é fundamental, né, para esse crescimento do Santos, né, cara? Aí que eu falo que o Santos tem uma condição de crescer por perna própria. Né? E ter um estádio novo, ele aumenta substancialmente a receita do clube. Sim. Isso é uma coisa importante. Eu sempre falo, quando eu falo muito do Palmeiras e tal, eu falo, o maior segredo do Palmeiras, às vezes, não é nem a Crefisa, é que ele põe por jogo 2 milhões de reais no bolso. Sim. E o Santos põe 400, aí sobra quando 150 põe, mil. Quando põe. Né? Pois é. Então, muito... Não dá para competir, cara. Não dá. O Corinthians sofreu muito na época que toda a renda era penhorada para o fundo do estádio. Né? Penhorada não, mas ela não podia sair do fundo do estádio, ela tinha que ser usada para pagar o estádio. E o grande acordo que o André Sanches fez, além do da Caixa, foi esse. Foi fazer com que parasse da renda ir para lá e poder ser usada pelo futebol. Porque a lógica do Corinthians é, eu tenho um time melhor, ele performa melhor, eu tenho mais receita. Né? E bem ou mal, esse ano se provou isso. O time foi até a final da Copa do Brasil. Ele chegou até a final da Copa do Brasil. Copa. E o Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, o Corinthians está bem. Está bem. Tá em quinto, se não me engano. Está em quinto, com empatado ali os 3 em ponto. Enfim, ele pode virar vice-líder, né? Ou pelo menos terceiro colocado. Enfim, teve performance longa, que é mais difícil de ter quando você tem um time mais formado para ser copeiro. Só para a gente fechar essa questão de SAF, e porque no domingo, eu repito, vamos ter uma votação de estatuto, essa adequação estatutária. Inclusive, tem umas cláusulas ali que travam gestões temerárias dos próximos presidentes, coisa que aconteceu na última gestão, por exemplo. Né? O Pérez, que foi até o final do mandato praticamente, as contas todas reprovadas, cara. Então isso aí arrebentou com o clube, do ponto de vista financeiro, da imagem do clube e crédito também. Então, por todas essas alterações, tem a questão da SAF, que é o clube se adequar a poder receber uma proposta e tal. Por mais que não seja, a gente fala, o processo é longo, não vai ser SAF de hoje para amanhã. Não. Você já falou da questão dos investidores, mas você acha importante o clube aprovar essas alterações estatutárias, no teu ponto de vista, pelo pouco que você viu aí? Eu acho que é bom. Quanto você conseguir fazer com que o clube tenha melhores práticas de gestão, sempre vai ser melhor. Certo. Eu sempre brinco, não precisa virar um clube empresa, ele precisa ser um clube que tenha a mentalidade de uma empresa, e de uma empresa boa. Sim. Porque empresa ruim também tem bastante, né? Nossa, empresa que quebra tem um monte. Então eu sempre falo, o que você precisa ter? Uma gestão bem equilibrada. E esse, para mim, é o grande ponto. Né? O segredo, talvez, da gestão do Laor, quando foi, além de aparecer o Neymar no meio do caminho, é que a gestão estava relativamente equilibrada. Né? E ela degringola quando você sai o Neymar e o clube fecha com o Leandro Damião, por exemplo, e rasga todo o dinheiro que tinha ali. Né? Pouco dinheiro, né, que entrou do Neymar. Já não era tanto que quando se parecia. Tal. Então, assim, eu lembro recentemente o Abel Ferreira falou uma frase que é muito interessante. Eu brinco que às vezes o estrangeiro nos dá uma visão melhor do nosso mercado, né? Porque ele tem um olhar de fora. E ele fala, eu não consigo entender por que o futebol brasileiro, que produz tanto atleta, produz o talento, ele vende o talento, ok, tudo bem, porque isso traz um dinheiro significativo para o clube, só que ele pega esse dinheiro e ele investe na contratação de um jogador em fim de carreira. Mais caro. Às vezes que vai gastar mais dinheiro do que o que ele arrecadou e não vai trazer performance ou vai trazer um limite de performance. Né? E aí a discussão que ele tem é essa, ele fala assim, ou você investe em jogador jovem que pode te dar um retorno financeiro para frente, ou você investe na própria base para trazer novos jogadores. É isso. Isso é gestão, pura e simples gestão. Né?
Agora, é aquilo, o dirigente que está preocupado com um cargo político, ele às vezes quer deixar a marca em títulos. E aí ele pega esse dinheiro e reinveste. E reinveste no clube, no objetivo, no time, no objetivo de ser campeão. Só que isso não se paga no médio prazo. Né? Então são várias coisas que você tem que ajustar para poder ter o resultado. Então, assim, sempre falo, o principal é você ter melhores práticas de gestão. Se o estatuto começa a te dar responsabilidade para o dirigente, evitar a gestão temerária e tudo mais, não precisa, com o tempo, você não vai nem precisar de uma SAF. O clube vai estar organizado. Ou você pode até fazer a SAF como o Atlético Paranaense deve acontecer. O Atlético Paranaense hoje, ele não consegue achar um investidor que queira botar dinheiro lá dentro. Porque o clube já é lucrativo. O cara vai ter que investir para... Você vai ter que botar o dinheiro, né? Você vai botar esse dinheiro vai parar na mão do clube. Porque você não tem... É diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro, se você puser dinheiro, vai ser para investir no time, porque senão ele não tem receita. O Atlético já tem a receita paranaense. Então, o que provavelmente vai ser o caminho do Atlético Paranaense é lançar ação em bolsa. Vai ser o primeiro clube do Brasil a fazer isso. Por quê? Porque aí ele pega um dinheiro que ele pode reinvestir no próprio negócio. Que é o acionista botando dinheiro. Que foi uma das ideias do Laor e agora é cogitada também pelo presidente Rueda. Ele fala nessa possibilidade também. Né? O Rueda, aparentemente, ele é contra a SAF. Mas, assim, eu conheço gente de conselhos que são totalmente a favor, porque não aguentam mais a pressão da torcida, cara. E a guerra política. Esse é o problema. O grande ponto é esse. Mas também a gente tem que entender. A SAF, ela traz uma tranquilidade política. Teoricamente, porque ela acaba com a política de dentro do clube. Sim. Só que depende de quem for o comprador, isso pode ser uma má notícia. É verdade. Só para a gente fechar, eu sei que a gente está estourando o tempo aqui, eu quero só te mostrar uma imagem aqui, e você acha que é a pessoa ideal para falar sobre isso, que foi publicado ontem. Olha aqui, lá, ó. Hein? Isso foi ontem, foi tuitado da Jovem Pan, né? O Jimmy Butler usando a camisa do Santos no jogo. Camisa do Santos. Recentemente, o Santos fez uma ação na loja do Pelé, lá em Nova York, né? Reuniu os santistas lá, e essa camisa é a camisa em homenagem à África. Aquela africana, é maravilhosa, campanha do Santos de todo mundo. Então, é aquela velha história. O que significa isso, cara? E conta do ponto de vista de business, de negócio, de marketing. O que significa isso, uma imagem dessa assim, cara? O que eu acho, né? Qual é o grande problema que a gente tem aqui no Brasil? Que, por exemplo, se fosse o Barcelona com uma camisa dessas, o mundo inteiro ia estar comentando e ia aumentar o barulho disso. Né? O Santos talvez seja o único clube que ele é reconhecido mundialmente, mas sempre atrelado ao clube do Pelé. Sim. Né? O futebol brasileiro é conhecido? Não é conhecido. Não é. Né? O campeonato brasileiro, né? O futebol brasileiro é conhecido, óbvio, seleção brasileira e tal, claro, astros brasileiros. Mas o cara bate o olho, ele sabe que é o Santos. Ele vai saber que é um dos maiores clubes do Brasil, ele vai saber que é um dos maiores campeões do Brasil. Ele não vai ter essa identificação rápida. Podia ser o Santos, podia ser o Flamengo, podia ser o Palmeiras, o Corinthians, o Sampaio Correia. Não ia ter isso, né? Mas o Santos tem uma história, o Santos tem uma atração do esportista em geral, pelo fato de ter o Pelé, né, como um ativo sem ser um ativo do clube, sim, que faz com que ele queira vestir a camisa. Além dessa camisa ser bonita pra caramba, isso é outra história. Sim, mas sim. Eu vejo assim, o Santos ele é um clube que acaba não tendo essa rejeição e ele tem uma certa atenção por parte do esportista, porque tem a história com o Pelé. Né? Então, assim, aí que eu entro quando eu falei, né, que o Santos tem um ativo que um investidor pode olhar. E o cara pode olhar, o próprio Jimmy Butler pode olhar e falar assim, cara, quanto é que custa isso daí, hein? Porque lógico, esses caras estão sentados na grana hoje. Sim, sim. Esses atletas de NBA, o tanto é que o LeBron James é dono de uma parte do Liverpool. Né? Ele é dono de uma parte da empresa que é dona do Liverpool. Então, assim, ele tem uma participação. E às vezes ele usa a camisa do Liverpool como parte desse acordo, né? Para circular mais a marca do Liverpool. Então, assim, eu vejo que o Santos tem esse potencial internacional. Né? E que talvez, aí sim, falando de uma SAF e tudo mais,
ele seja o cara para atrair um outro investidor que ainda não chegou no futebol brasileiro. É o dono do Paris Saint-Germain, por exemplo? Pode até ser. Eu acho que o dono do Paris Saint-Germain aí já é um outro esquema, porque é um projeto do Catar. Sim. É do país em relação ao mundo. E ele achou uma oportunidade com Paris, que é uma cidade mundial. Sim, lógico. Né? Então, assim, por que ele está lá? Não é tão à toa. Né? Por que Paris? Paris, porque, primeiro, Paris tem muitos negócios com o governo do Catar. A cidade de Paris tem negócio com o governo do Catar. Né? Tem regiões de Paris que foram reconstruídas pelo governo do Catar na cidade, né? Que eram regiões meio degradadas e tal. O país não tinha dinheiro, os caras foram lá, botaram dinheiro, investiram nisso e tal. E numa dessas e outras, vamos pegar o time do Paris Saint-Germain e fazer ele voltar a ser protagonista mundial, né? Ou voltar ou se tornar pela primeira vez. Então tem um projeto ali que vai além do que só o esportivo, né? Pode ser um cara desses olhando e falando assim, peraí, eu posso me apropriar de algum jeito do Pelé nessa história? E aí talvez o cara venha, né? Então eu vejo muito como esse caminho. Agora, esse cara vai chegar e falar assim, então beleza, agora eu vou trazer o Messi aqui para dentro, eu vou trazer o Neymar e tal. Eu acho que neste caso é difícil, porque no fim das contas a concorrência aqui é muito baixa. Então você não precisa fazer um esforço enorme de dinheiro para construir um mega time como precisou o Chelsea, ou o próprio Paris Saint-Germain. Né? Então a concorrência aqui ela é menor. Então eu acho que esse tipo de investidor, primeiro, não está olhando tanto porque o Brasil não é glamuroso para ele. Acho que você falasse assim, olha, a seleção brasileira virou uma SAF, aí ia ter fila de nego querendo comprar. Aí é outra coisa, né? Né? Agora, o futebol brasileiro, o clube de futebol no Brasil, ainda é muito distante dessa realidade, mas acho o Santos é um dos poucos com um diferencial internacional que pouquíssimos clubes, ou eu diria nenhum clube aqui tem. Eric Betting, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Imagina, foi um prazer. Conversar com você aqui, trazer informações, conhecimento, essa expertise que você tem sobre o mercado da bola, sobre o mercado do futebol e os negócios que envolvem tudo isso aqui. Foi um prazer, queria agradecer demais mesmo a tua participação aqui, esclarecedor, muitos pontos que você deu aqui a respeito de SAF. Vou deixar aberto aqui e te convidar outras vezes, cara, para a gente falar a respeito disso aí. Acho que um ponto que você falou aí, da diferença de ser a seleção brasileira e o futebol, os clubes estão escondidos, né? No futebol brasileiro só aparece a seleção. Os clubes estão escondidos. Isso é culpa da CBF, cara. A CBF tem que mostrar mais, né? Por exemplo, você vê, tem comunidades de santistas no Japão, nos Estados Unidos e tal. O cara fala, você vê camisa do Brasil, mas você não vê camisa dos clubes aqui. A menos na Flórida. Você vai na Flórida. Não, mas aí é quando tem muito brasileiro. Mas subiu, meu amigo? Não tem, não acha. Você tem que mandar daqui para os caras e tal, enfim, tem tudo isso aí. E o Santos acho que vem passos lentos fazendo um pouco desse trabalho aí. Tomara que tenha continuidade, né? Tomara que tenha continuidade. Mas eu queria agradecer mais uma vez a tua participação, viu, Eric? Valeu, Vanderlei, foi um prazer. Obrigado. Eric Betting, do Máquina do Esporte, conosco aqui, dando uma aula de SAF e virar outras vezes aqui para a gente bater um papo. Até a próxima, torcedor fantástico. Espero que tenham explicado um pouquinho aqui, que você tenha entendido um pouquinho do que é a SAF, que não é esse bicho papão tudo que estão falando. Tem os seus prós e também os seus contras, né? Vamos ver qual o caminho que o Santos vai seguir. E você, sócio, vai ser coparticipante disso aí nesse próximo domingo, com aprovação ou não do Estatuto Social do clube. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.